Nos dias de hoje, não é segredo nenhum que nos países mais desenvolvidos a vontade de ter filhos está diminuindo. A taxa de natalidade em declínio tornou-se um fenômeno generalizado em todo o mundo desenvolvido, e isso não é diferente na Coreia do Sul. O envelhecimento da população e o declínio das crianças estão se tornando desafios cada vez mais prementes. De fato, a maioria dos países desenvolvidos está bem abaixo da taxa de substituição, ou seja, estão tendo menos de 2,1 filhos por mulher em idade fértil, o número necessário para manter a população estável, excluindo a imigração. No entanto, a Coreia do Sul se destaca como um caso especial. A Coreia do Sul enfrenta uma taxa de fertilidade incrivelmente baixa, chegando a apenas 0,78 filhos por mulher em 2022. Esse número é tão baixo que podemos dizer que ter filhos se tornou uma raridade nesse país. Para complicar ainda mais a situação, a taxa de fertilidade em Seul é ainda mais preocupante, com menos de 0,59 filhos por mulher. Isso representa quase um quarto da taxa de reposição. Em vez de enfrentar apenas um inverno demográfico, a Coreia do Sul parece estar se encaminhando para o que poderíamos chamar de extinção demográfica. Surpreendentemente, a Coreia do Sul, apesar de ser um dos países mais ricos e avançados do mundo, enfrenta um problema colossal que está longe de ser resolvido e pode resultar em uma catástrofe demográfica sem precedentes. Essa catástrofe demográfica pode se transformar em uma crise econômica. Mesmo com automação em crescimento na indústria, se a situação persistir, a Coreia do Sul pode enfrentar a falta de trabalhadores necessários para manter a sua economia funcionando. Isso afetaria suas fábricas, lojas, escolas e empresas de todos os tipos. Até o final do século, se as tendências atuais persistirem, a população sul-coreana poderá ser reduzida para menos da metade, passando de quase 52 milhões de habitantes para pouco mais de 20 milhões. Essas previsões sombrias não têm um paralelo em nenhum outro país do mundo. Isso pode resultar não apenas no desaparecimento dos sul-coreanos, mas também na destruição de uma grande parte da riqueza do país, com consequências devastadoras para aqueles que permanecerem, incluindo mais despesas sociais, menos poupança e menor consumo. É crucial perceber que não estamos falando de uma possibilidade remota, isso já está acontecendo. Agora você pode estar se perguntando, por que isso está acontecendo em um país como a Coreia do Sul, que aparentemente está prosperando economicamente e onde as pessoas não sofrem com falta de recursos? Quais são as razões por trás do desejo decrescente de ter filhos entre os sul-coreanos? O que o governo está fazendo para enfrentar essa situação? Será que existe uma solução? Nesse vídeo, vamos responder essas perguntas e explorar a história do país que enfrenta a ameaça da sua própria extinção. Conhecimento Mestre apresenta o colapso da Coreia do Sul. A crise demográfica na Coreia do Sul não é simplesmente um acaso. Tem causas profundas que merecem análise. Embora seja tentador culpar os baixos salários, a intensa competitividade profissional e a preferência das mulheres por suas carreiras em detrimento da maternidade, esses fatores não explicam completamente a situação. A sociedade sul-coreana é notavelmente conservadora e tradicional, o que poderia parecer vantajoso em termos de natalidade. No entanto, a Coreia do Sul enfrenta um problema decorrente de sua visão extremamente puritana e tradicional da maternidade e da estrutura familiar. A sociedade sul-coreana, em sua maioria, reconhece apenas uma forma de família, um casal formalmente casado e seus filhos. Fora desse padrão, as crianças são praticamente excluídas do sistema. Isso significa que as mães solteiras enfrentam julgamentos severos, pois a sociedade ainda valoriza profundamente o casamento tradicional. Em 2021, apenas 2,9% dos bebês na Coreia nasceram fora do casamento, em comparação com a média da OCDE de 40%. Isso significa que cerca de 40% das crianças na Coreia do Sul simplesmente não nascem fora do casamento, e ser casado é um requisito essencial para ter filhos. Além disso, a pressão cultural sobre as mulheres é intensa, forçando-lhes a fazer uma escolha difícil: encontrar um marido a qualquer custo para ter filhos ou priorizar a sua carreira e independência. Muitas optam pela segunda opção, contribuindo para a queda acentuada da taxa de natalidade. Felizmente, a sociedade está passando por mudanças gradualmente. Nos últimos 10 anos, a aceitação da maternidade fora do casamento cresceu mais de 12 pontos percentuais, de pouco mais de 22% para quase 35% dos entrevistados.
No entanto, as instituições públicas continuam a progredir lentamente com leis que favorecem casais em tratamentos de fertilidade, excluindo mulheres solteiras. A Igreja sul-coreana também se opõe fervorosamente a essas técnicas para mulheres solteiras, tornando o acesso a tratamentos de fertilidade virtualmente impossível para elas. Além disso, os papéis de gênero tradicionais também desempenham um papel crucial. As expectativas sociais sobre o casamento e a maternidade colocam pressão sobre as mulheres jovens, que muitas vezes evitam se casar cedo e optam por adiar a maternidade. As aspirações profissionais e pessoais das jovens mulheres na Coreia do Sul evoluíram rapidamente, superando a percepção tradicional dos seus papéis na sociedade. Em muitos lares sul-coreanos, é comum que as mulheres carreguem o fardo de criar os filhos, mesmo enquanto trabalham fora. Isso cria uma dinâmica desafiadora entre as aspirações pessoais e profissionais das mulheres e a tradicional responsabilidade exclusiva pela maternidade. Na Coreia do Sul, as crianças muitas vezes são consideradas uma responsabilidade estritamente feminina. Isso entra em conflito com a vida moderna e as ambições legítimas de muitas mulheres. Não se trata apenas de heteropatriarcado, mas sim de papéis sociais que persistem na Coreia do Sul, bem como em grande parte da Ásia, apesar de terem sido superados em grande parte do Ocidente. Além disso, os altos custos de vida, a busca de carreiras profissionais e a habitação cara contribuem para a relutância das mulheres em se casar e assumir o compromisso do casamento tradicional. Um estudo de 2020 revelou que 42,5% dos sul-coreanos na faixa dos 30 anos não são casados, um aumento significativo em relação a 2010. De fato, 4 a cada 10 agregados familiares na Coreia do Sul consistem em uma única pessoa, e em 2022, o país registrou o menor número de casamentos desde 1970, com menos de 192 mil casamentos. As jovens sul-coreanas demonstram uma crescente falta de interesse em se casar e enfrentar as responsabilidades culturais e sociais associadas a ele. Surpreendentemente, até mesmo um movimento conhecido como os 4 não ganhou força, no qual as mulheres se comprometem a não namorar, não ter relações sexuais com homens, não se casar e não ter filhos. A família tradicional está se tornando cada vez menos popular entre a juventude do país. Diante dessas mudanças culturais e desafios sociais, o governo sul-coreano implementou várias iniciativas para enfrentar a crise demográfica. No entanto, muitas dessas medidas parecem ser tentativas desesperadas para conter a situação. A Coreia do Sul investiu cerca de 200 bilhões de dólares nos últimos 16 anos em políticas destinadas a aumentar a taxa de natalidade, mas com resultados decepcionantes. Esses gastos representam um desperdício de recursos significativos, especialmente considerando que o número de nascimentos atingiu mínimos históricos. Isso serve como um aviso contra a ideia simplista de que a taxa de natalidade pode ser impulsionada simplesmente pelo financiamento público. O mais alarmante é que o governo sul-coreano continua a investir nesse caminho, mesmo admitindo que essas políticas não funcionam. Por exemplo, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol anunciou que o subsídio mensal para bebês de até 1 ano de idade aumentará dos atuais 30 mil won para 700 mil em 2023 e para 1 milhão de won coreano até 2024. No entanto, esse aumento provavelmente não terá um impacto significativo. Em países desenvolvidos como a Coreia do Sul, a decisão de ter filhos é mais influenciada por fatores sociais e culturais do que por problemas econômicos. Os incentivos financeiros por si só não são suficientes para aumentar a taxa de natalidade. Em vez de abordagens racionais, alguns políticos sul-coreanos propuseram ideias extremamente questionáveis para resolver o problema. Por exemplo, houve sugestões de inundar o país com babás estrangeiras com salários abaixo do mínimo, além de isentar do serviço obrigatório militar os homens que tiverem 3 ou mais filhos antes dos 30. Além de todos esses procedimentos, um site governamental que ressaltava o número de mulheres em idade reprodutiva, entre 15 e 49 anos, em cada distrito, causou revolta. O site permitia que os usuários verificassem quantas mulheres dessa faixa etária viviam em seu bairro ao longo dos últimos 10 anos. Essa iniciativa, embora bem intencionada, levantou questões de privacidade e provocou protestos públicos. Além disso, alguns governos locais da Coreia do Sul chegaram ao ponto de subsidiar a compra de esposas estrangeiras. Essa prática envolveu a concessão de subsídios de casamento para homens locais que se casassem com noivas estrangeiras. A Coreia do Sul é um dos países asiáticos onde essa prática é mais comum. Embora para alguns seja visto como uma forma de tráfico de seres humanos, outros veem como uma forma de intermediação matrimonial. Esses corretores de casamento operam em todo o país, e algumas administrações públicas chegaram a subsidiar essas operações com quantias significativas, chegando a quase 10 mil dólares em alguns casos.
Apesar dessas medidas peculiares, a Coreia do Sul continua a enfrentar uma crise de natalidade cada vez mais grave. O problema vai além do financiamento público, uma vez que a decisão de ter filhos é influenciada por fatores sociais e culturais mais profundos. E isso, numa sociedade sob instituições que ainda são incapazes de aceitar outros tipos de maternidade ou papéis de adaptar políticas públicas, é um problema grave. E você? Acha que a Coreia do Sul poderia reverter o seu grande problema demográfico com outro tipo de política pública? Deixe-nos a sua opinião abaixo nos comentários. No mais, um abraço e até a próxima.